Estamos juntos com você pela Rádio Excelsior da Bahia, Rádio Web Saúde no Ar e agora também com transmissão ao vivo pelo Facebook. Conversando com especialista. E hoje, para conversar com você sobre o Janeiro Roxo, o último domingo de janeiro, é celebrado, lembrado o Dia de Controle e de Prevenção da Hanseníase, uma doença que ainda acomete muitos brasileiros. Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente Maria Aparecida Figueiredo, que é coordenadora de agravos da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da CESAB. Mais uma vez, bom dia, bem-vinda, Maria. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. A gente aqui agradece o convite, para falarmos da hanseníase, uma doença tão negligenciada, ainda no país e no mundo, É pouco, inclusive, o senhor ouve falar, tem esse mês de campanha, o dia de chamar a atenção, que esse ano foi o último domingo, dia 27, mas ainda se fala pouco da hanseníase. Tem um pouco de estigma ainda em relação à doença ou é desconhecimento mesmo? Como a gente colocou, a hanseníase ela é uma doença antiga, é uma das doenças mais antigas que acomete o homem, Então a gente relata aí desde há 600 anos de Cristo, lá na Ásia, na África, tem relatos de hanseníase. Então, pela própria característica da doença, a gente considera que ela é estigmatizante, Então, a relação que se traz com o nome que era colocado antigamente, de lepra, e como as pessoas viam esses doentes que eram separados da sociedade, os pais, muitas vezes, a maioria das vezes, eram separados de seus filhos e colocados em leprosários, que não tinham contato nenhum com a sociedade, eram excluídos mesmo. Então, essas pessoas ficavam à margem. Então, por isso esse estigma também em relação à doença e que ainda se mantém. Embora se tenha melhorado, mas a gente ainda tem muito preconceito quando a gente fala de hanseníase. A questão é que a cada ano, cerca de 30 mil novos casos aparecem no Brasil, é isso? Exatamente. Então, de 2006, de 2008 a 2016, foram mais de 301 mil casos no país inteiro, Então, a gente ainda precisa trabalhar muito, a gente considera, inclusive, que esse número de casos ele pode ser maior, Se a gente melhorar esse diagnóstico precocemente, a gente certamente vai ter um número maior de casos. A gente é uma doença de notificação compulsória também, ou seja, é obrigado se registrar ao serviço sanitário a doença. Então, muitos casos não vão nem para o sistema de informação oficial. Isso também dá um impacto na redução do número de casos, Além disso, o próprio diagnóstico, que ele é, às vezes, retardado, ou seja, ele não tem um diagnóstico precoce. Às vezes, a gente já diagnostica esse paciente com a fase mais avançada da doença, entendeu? É uma doença que pode acometer todas as idades, mais comum em homens, é isso? E a partir de qual faixa etária entre essa população masculina? Bom, então, aparece em ambos os sexos, Então, mas a gente tem uma tendência maior em homens e a faixa etária adulta. Então, a gente tem observado, comparando 2008 e 2018, que sobretudo aumentou na faixa etária acima de 80 anos. Aí a gente conversava, pode ser com o aumento da expectativa de vida, a gente também tem que se preparar e estar atento para essa população idosa, E o que a gente considera como um avanço da doença, um avanço na melhoria do diagnóstico precoce, é quando a gente não tem casos em menores de 14 anos, de 15 anos, Então, sobretudo a criança pequena, porque a gente considera que o período de incubação, ou seja, o período em que a pessoa entrou em contato com o bacilo de Hansen e desenvolveu os sintomas, ele dura em média de 2 a 7 anos, Embora haja relatos de casos com 7 meses, Que, como eu estava ali dizendo, a gente teve um caso em criança com menor de 1 ano lá em 2018. Então, é um período longo. Então, o que a gente espera é que a gente não tenha casos em crianças, Por quê? Porque quando a gente faz esse diagnóstico mais precocemente em adultos, essas crianças não são contaminadas. E quando aparece em criança, significa que ela foi o tempo todo exposta ao bacilo.
E aí o ouvinte pode perguntar, e como é que se dá essa exposição, essa forma de contaminação? A doença passa de uma pessoa que está contaminada com a bactéria para outra. E esse período de incubação, de 2 a 7 anos, o portador, a pessoa que tem a bactéria, ela transmite, não transmite, mas a doença ela vai se agravando durante esse período, né? Então, de forma silenciosa. Exatamente. Então, esse período que ela entra em contato, né, com o bacilo, e ela leva esse tempo para adoecer, né? É diferente da dengue. Você entra em contato com o vírus... Começa a ter sintoma. Começa a ter sintoma rapidamente. Então, a hanseníase, pra gente ter esse diagnóstico, ele leva um tempo grande, que é até o aparecimento dos sinais e sintomas lá 7 anos depois, né? Então, é importante que as pessoas estejam atentas ao aparecimento desses sinais e sintomas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas como se transmite, né? Pelas vias aéreas superiores, boca, nariz. Ao conversar, ao tossir, ao espirrar próximo, né, das pessoas. E isso num contato prolongado, né? Não é, cheguei aqui agora com você e já estou transmitindo. Isso não vai acontecer de uma forma tão rápida, né? Mas é um contato prolongado. Então a gente chama muita atenção para as pessoas que convivem no mesmo domicílio ou um contato prolongado, seja, por exemplo, no ambiente de trabalho, numa escola, tá? Então a gente chama bem atenção, porque assim como ele elimina quando ele fala, quando ele tosse e espirra, a pessoa que está próxima também, a porta de entrada são as vias respiratórias. E é importante todo mundo conhecer a doença, sintomas, porque às vezes já aconteceu, e a Maria Aparecida pode trazer essa experiência, da pessoa ter a doença, já ter transmitido para outros membros, e a doença, a informação chegar no serviço de saúde, não necessariamente pelo transmissor, mas pelaquela pessoa que já foi infectada. O sintoma está ali, vai aparecendo, mas aquela coisa, né? Não procura a unidade de saúde, não está incomodando tanto, vai deixando, e quando a gente percebe, a família toda pode estar comprometida. Exatamente. Então, um dos principais sintomas que leva as pessoas ao serviço são o aparecimento das manchas. As manchas esbranquiçadas, as manchas avermelhadas ou amarronzadas na pele. Então, geralmente, esse é o sinal que mais leva o usuário ao serviço de saúde, né? Então, é importante. E isso é importante realmente, né? Então, apareceu uma mancha em qualquer parte do corpo, é importante que o usuário procure o serviço de saúde. Então, diante desse diagnóstico de hanseníase no serviço de saúde, a equipe de saúde precisa buscar outras pessoas no contato e no convívio desse caso que foi na unidade, para diagnosticar outros casos que estejam próximos. A gente está falando de uma doença que se transmite facilmente, né? E que o contato prolongado com essas pessoas é uma forma, né, de transmissão, e que certamente você encontrará novos casos. Muitas vezes aquele caso que vai à unidade não é o caso índice, muitas vezes o índice está em casa, né, e que a gente precisa fazer essa busca no domicílio também, ou na própria unidade. Às vezes o profissional não tem como ir até o domicílio, então leva a família ou os contatos para ser examinado na unidade. Então, o exame é muito fácil, é simples, os profissionais estão preparados para fazer esse exame, que é basicamente clínico, né? A questão, gente, que começa com um sintoma na área de dermatologia, uma mancha na pele, mas quando a hanseníase, conhecida antigamente como lepra, ela não é tratada, ela tem agravos, ela tem complicações e se torna uma doença altamente perigosa, incapacitante. E a Maria Aparecida vai falar um pouco mais sobre isso. Exatamente. Eu não sei se felizmente, mas muita gente ela acaba entrando em contato com o bacilo, né? Mas apenas um percentual pequeno, em torno de 10% das pessoas adoecem. Ou seja, de cada 10 pessoas que entrou em contato com o bacilo, uma pessoa vai adoecer, né? Porque depende de fatores também do organismo desse indivíduo em dar resposta a entrada desse bacilo no organismo. Mas pode ter algum fator, digamos, detonador, algum botão aí de gatilho, que a pessoa está lá com o bacilo foi infectada, não manifestou, ainda não tem sintoma, mas em determinada situação, baixou a imunidade, período mais de estresse, aí a doença aparece. Exatamente, a baixa imunidade, né? Quem dá a defesa é o soldadinho do nosso organismo, nosso sistema de defesa é que faz isso. Então, baixou a imunidade, a gente acaba ficando exposto
há várias outras doenças também. Né? Então, como você falou, a gente chama bem atenção para a questão do primeiro sinal, que é a mancha, né? As esbranquiçadas, amarronzadas ou avermelhadas. E é interessante que elas não doem e não coçam. Então, se tem uma lesão de pele, uma mancha que não dói, que não coça, procure o serviço de saúde. Independente, as outras também precisam ser tratadas, né? E ter um diagnóstico diferencial. Afinal de contas, uma mancha na pele, ela incomoda muito, né, ao usuário. Mas só chamando a atenção de que essas manchas especificamente, a gente precisa ter um cuidado especial, porque pode ser hanseníase, né? Então, quando ela não é tratada, diagnosticada e tratada precocemente, ela evolui para outras formas mais graves da doença, né? E com comprometimento de nervos. E esse comprometimento de nervos também leva a incapacidades e a deformidades físicas. Então, quanto mais tarde esse diagnóstico acontece, maior a possibilidade desses pacientes terem essas complicações causadas pela hanseníase. E aí, claro, que ninguém quer ter um sintoma, né, quer ter um diagnóstico dessa doença, mas já vencemos muito o preconceito, ainda tem um caminho longo, por isso a campanha do Janeiro Roxo, para chamar a atenção, controlar a hanseníase, fazer uma divulgação maior e diminuir esse preconceito na sociedade. O importante hoje é que não mais tem aquele estigma de ser tratado em leprosário, ficar distante, não. O tratamento é feito através do ambulatório, tem também os centros especializados, que aqui no estado, no município de Salvador, nós temos. Pronto. Nossas equipes hoje da atenção básica registram o maior número de casos atualmente. Então, isso significa que nossa atenção básica ela está recebendo esses casos, estão fazendo o diagnóstico na atenção básica. Isso é importante, porque o paciente que está em outro município, que não Salvador, por exemplo, não precisa vir até a nossa unidade de referência para fazer um diagnóstico de hanseníase, né? Nós temos municípios... E ele consegue fazer o tratamento também na sua unidade, mesmo no interior, que às vezes tem uma dificuldade grande, né? Pronto. Nós temos um medicamento que é gratuito, oferecido pelo Sistema Único de Saúde e estão disponíveis nas unidades de saúde. Então, o paciente que tem seu diagnóstico, ele pode fazer seu acompanhamento na sua unidade de saúde. Então, a unidade de referência, nós temos uma unidade estadual, que é o Hospital Cotumaia, Instituto Cotumaia, né, que está localizado em Águas Claras, e que recebe essas demandas dos demais municípios. E quais são essas demandas? São aquelas situações que a equipe da atenção básica não consegue manejar, né? São reações maiores por conta da medicação ou alguma complicação que realmente precisa de um suporte de uma unidade maior, como é o Hospital Cotumaia. Mas, de uma maneira geral, a maioria dos casos, ela pode ser tratada e deve ser tratada no ambulatório. Agora, é importante, a adesão do usuário ao tratamento, do paciente ao tratamento, né, vai depender da forma de como essa hanseníase é classificada. Se ela tem poucos bacilos, muitos bacilos, a gente classifica em multibacilar quando tem muitos e pauci quando tem poucos, e aí a gente vai fazer o esquema de tratamento de acordo com essa classificação. Então, muitas vezes o paciente vai precisar fazer um tratamento por 6 meses, muitas vezes esse paciente vai precisar fazer um tratamento por 12 meses, né? Ok, o importante é não abandonar o tratamento, seguir o curso para que a doença possa ser controlada e curada. Alguém já está me perguntando aqui pelo WhatsApp, hanseníase tem cura? Vamos falar sobre isso já já. Antes tem o Carlos Prazeres, está na ponta da linha. Oi, Carlos, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia aí a nossa irmã. Patrícia, a nossa saúde é muito preocupante. Graças a Deus tem a Rádio Excelsior, programa como o seu, que nos ajuda para que a gente tenha conhecimento e possa coletivamente tentar interferir na saúde. Tá? Isso que a nossa irmã colocou aí, sobre diagnóstico, tal, me recorda o filme Um Ato de Coragem, né, que revela também lá no primeiro mundo as situações, Patrícia, em que os problemas não são diagnosticados propositalmente porque o seguro não cobre aquela doença, então eles vão no paliativo até que um pai toma uma atitude radical de ocupar uma emergência para revelar esse podre. E aqui no Brasil não é diferente. Eu aproveito o ensejo, já que ela é da CESAB, para tentar, mais uma vez, através do seu programa, sensibilizar a Secretaria de Saúde, a direção do Hospital Ernesto Simões Filho, para antecipar
né, a cirurgia que está marcada para o dia 8 de fevereiro, ou seja, que foi remarcada, já que no dia 18 o senhor Aguinaldo Ramos se internou no Hospital Ernesto Simões Filho para fazer uma cirurgia de próstata que há 5 anos ele vem lutando e de repente esperando um maqueiro para levar para o centro cirúrgico, chega a doutora e diz: tem 4 pessoas pior do que o senhor não vai operar hoje não. Então, eu peço à senhora que sensibilize, leve essa a direção da CESAB para que o hospital ouça o apelo das mídias sociais de programa como esse e antecipe a cirurgia do senhor Aguinaldo Ramos. Um abraço e que vamos lutar, Patrícia, para ter um mundo melhor, porque se a gente do bem não se sensibilizar, se arriscando, mas fazendo o bem, o mundo só tende a piorar. Obrigado, minha irmã. Deus lhe abençoe. É o compromisso de cada um, ser esse porta-voz e alerta, né? Temos, claro, dentro do sistema de saúde, a gente sabe o trabalho da regulação, inclusive, já antecipando aí para os nossos ouvintes, tá? Para você também, Carlos Prazeres, esse vai ser o tema do próximo dia 4, segunda-feira, estaremos aqui com o responsável da regulação, a responsável no estado da Bahia, para estar falando como é que ocorre isso. Sabemos que temos toda essa questão, né, do leito, não tem leito para todo mundo, e às vezes é preciso ter essa dinâmica interna da gestão. E aí você faz esse apelo para esse senhor que está aguardando, e a gente espera que realmente ele possa ser contemplado o quanto antes. Mas o Carlos Prazeres falou aqui do seguro saúde. A hanseníase é tratada pelos postos de saúde ligados ao SUS, no serviço público, mas no setor privado também tem esse atendimento, os planos de saúde têm que fazer o tratamento da hanseníase? Então, o diagnóstico ele pode até ser feito no serviço privado, mas o tratamento ele é exclusivamente feito pelo serviço público, pelo Sistema Único de Saúde. Então, o tratamento é gratuito. Nós temos o medicamento, ele é colocado nas nossas unidades públicas e o usuário, né, seja ele do serviço, na verdade, todos nós somos usuários do serviço público, né? De qualquer forma, independente de quem tem plano de saúde ou não. Então esse princípio da universalidade do SUS. Uma hora todo mundo passa pelo SUS independente. SUS independente. Então, Carlos, pois é, tá como garantido. Você traz essa questão do seguro, tudo que bom que está garantido. O importante é ter a medicação disponibilizada também e que o usuário simplesmente que já está no sistema, ele já vai ser acompanhado. Agora, até chegar nesse serviço, né? Você disse que tem um trabalho que a comunidade chega até o posto de saúde, mas há também a busca ativa. Vocês vão em busca desses pacientes. Exatamente. Inclusive, essa semana toda a gente tem se dedicado a isso, né? Os municípios têm se mobilizado para fazer atividades de mobilização e busca ativas em coletividades, né? Então, além dessas atividades de mobilização, tem a própria busca ativa, que é a rotina do serviço, por exemplo, a busca ativa dos contatos. Então, a gente precisa identificar, a partir de um caso de hanseníase, quem são aqueles contatos. E aqueles contatos precisam ser examinados e seguidos no mínimo por 5 anos. Então, eu examino esse contato hoje, anualmente eu preciso revê-lo. E deixar orientado que se nesse intervalo que eu não o vi, se ele tiver algum sinal, né, por exemplo, uma mancha, a gente chama esse paciente, ele pode voltar à unidade para que seja examinado. Então, a gente não pode deixar os contatos soltos, porque se a gente tem uma doença que tem um período de incubação, que é aquele período que ele entra em contato até o desenvolvimento dos sinais e sintomas. E que no caso da hanseníase é bem longo, de 2 a 7 anos, né? A gente precisa acompanhar no mínimo por 5 anos. Então a gente não solta esse paciente, isso é rotina do nosso serviço. Logicamente a gente precisa melhorar isso, tem municípios que precisam melhorar também essa investigação de contatos, mas sobretudo o Estado examinou do total de contatos, mais de 80% foram examinados, né? A gente identificou vários casos a partir desses exames de contatos, que mais de 136 casos foram diagnosticados a partir do exame desses contatos. E mantém esse segmento por no mínimo 5 anos. Ou seja, a pessoa tinha doença, buscou a unidade de saúde, através dessa busca descobriu que ali onde ele morava, no entorno, na família, tinha pessoas que já estavam também contaminadas, que já estavam também com a doença e que precisavam passar pelo tratamento. Quando a pessoa adere ao tratamento, descobre com antecedência como é a vida, a qualidade de vida do paciente com hanseníase. Então, vai depender muito desse diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo ele tem esse diagnóstico, ele
inicia o tratamento e ele cura, melhor vai ser a qualidade de vida. Então, como a gente falou inicialmente, quando ele tem esse diagnóstico muito tardiamente, que ele já tem alguma incapacidade física, que ele já tem deformidades em pés, em mãos, é muito difícil para ele, né? Então, a gente já viu o paciente de fazer diagnóstico em paciente, que ele andava e ele não percebia que o chinelo dele ficou lá atrás, entendeu? Então, é um grau de incapacidade muito grande. Imagine para esse trabalhador. Isso é um trabalhador rural, que a gente detectou lá atrás, felizmente tem muito tempo, né? Mas olha o grau de incapacidade que esse trabalhador tinha, que ele depende das mãos e dos pés para trabalhar, né? Então, a qualidade de vida dele tem um impacto muito grande. Primeiro, pelo estigma, que ele tem uma deformidade, que as pessoas olham com preconceito mesmo, e o quanto essa pessoa foi privada, por exemplo, de serviços. Era um paciente que era jovem, tinha seus 45 anos, né? Mas que deixou de trabalhar, por exemplo. Ou seja, na estabilidade produtiva, além de ter o comprometimento da doença, todo o estigma da comunidade, que quando sabe que alguém tem hanseníase, está em tratamento, a lepra, né? Como era conhecida antigamente, mas que ainda ficou com essa marca, as pessoas se afastam. A falta de informação, de saber que o contato ele tem que ser contínuo para que a doença possa ser transmitida. Tá, e que tocar na pessoa, o abraço, isso ele não transmite. Não transmite. Se tocar na lesão, não vai transmitir. Então é preciso aquela transmissão quando tosse, quando fala, quando espirra, né? E chamar a atenção também, Patrícia, de que outros sinais e sintomas podem ser característicos da hanseníase, embora não sejam tão comuns do conhecimento da população. Por exemplo, dores em braços e pernas, tipo formigamento, dormência, né? Então, às vezes a gente senta e sentou numa posição e a perna acaba ficando toda dormente, né? Então, se ele sente normalmente isso, né? Logicamente que eu estou comparando com a posição que a gente senta, para entender o que é esse formigamento ou essa dormência em membros, ou nas mãos, ou nas pernas, ou nos pés, que também pode ser sinal de hanseníase. Então, muitas vezes a gente pode ter um caso que não é muito comum, de hanseníase, que compromete apenas nervo e não há lesão da perna. Então, nesses casos, a equipe de saúde vai avaliar e encaminhar para a nossa unidade de referência para fechar o diagnóstico. Olha aí, então, tá, o diagnóstico é importante, tem exames específicos que vai fechar, muitas vezes pode até fazer biópsia, né, para fazer o diagnóstico perfeito, mas fique atento aos sintomas. E qualquer coisa que aparece, a Maria estava comentando aqui com a gente, Aparecida, falando que tinha uma pessoa que já tinha transmitido para outros membros da família. Ela tinha sinais característicos, mas não procurava unidade de saúde. A mancha não doía, não coçava, vai levando, e isso a doença ganha tempo, o tempo que ela precisa para se manifestar de uma forma mais agressiva. Tem uma pergunta no ouvinte aqui através do nosso WhatsApp, Darcy, lá de Vila Laura. Fez o tratamento e quer saber se corre o risco da doença voltar. Ele disse que até hoje o local fica dormente. Pode ser ainda uma das reações da Hansen, né? Então, se ele fez o tratamento, ele pode, né? Logicamente, mas o importante é que a gente quebrou a cadeia de transmissão, né? Se a gente faz esse diagnóstico precoce, se a gente trata essas pessoas, se essas pessoas são curadas, então, possivelmente, outras pessoas serão contaminadas, né? O importante também é que se, no momento que ele teve o diagnóstico, se outras pessoas da família também tiveram esse diagnóstico, estão sendo acompanhadas, né? Então, a gente não pode soltar. Então, a gente precisa acompanhar esse usuário no serviço. E lembrar que as pessoas que iniciam tratamento, elas param de transmitir a doença. Então, por isso a importância do tratamento. Então, ela tem que seguir o curso até o final, mas já no início já para de transmitir. O que já é um ganho para a saúde pública, para a saúde social da comunidade muito grande para ela, que descobriu, está tratando e daqui a pouco vai estar livre. Era a pergunta da Neuza, ela queria saber, hanseníase tem cura? Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Felizmente tem cura, temos medicamentos que são gratuitos, os medicamentos estão disponíveis na rede pública de saúde do país inteiro, né? E a gente não precisa de megas exames para fazer um diagnóstico, um bom exame dermatoneurológico, ou seja, o exame da pele, o exame dos nervos, pelo profissional de saúde já confere um diagnóstico bom,
logicamente que pode se precisar de outros complementares, mas fazendo o básico, se consegue fazer um diagnóstico bom de hanseníase, né? Ou seja, a gente não precisa de equipamentos, megas equipamentos, tomógrafos, enfim, para se fazer um diagnóstico de Hansen. Ele é muito fácil, né? Logicamente que tem situações que a gente precisa ver de mais perto com a referência, mas na maioria das vezes a unidade básica de saúde consegue fazer muito bem o diagnóstico. Acomete mais a população carente, Maria, mas toda a comunidade, ninguém tá... Todos podem estar sujeitos à doença, não é isso? Exatamente. Porque às vezes, a doença não vai... Eu me cuido, eu estou bem de saúde, não vou pegar hanseníase. Exatamente. É uma doença que, embora a gente tenha uma característica, né? E a gente estava até falando das doenças negligenciadas, né? Que são as doenças que acometem um grande número de pessoas, e são doenças que a gente chama característica da situação de pobreza que vive a população, da situação de vulnerabilidade social que as pessoas estão expostas, né? Mas acomete todo mundo, né? Então, mas a gente pensar, por exemplo, que você morar num apartamento com 2 quartos, cada um com seu quarto, né? E uma pessoa que mora em uma casa que só tem um cômodo, que tem 4, 5 pessoas, qual a possibilidade de transmissão aí, né? Então, são as pessoas realmente que vivem em situação de vulnerabilidade mesmo social. E a pobreza é uma dessas vulnerabilidades, né? É por isso que existe um programa nacional que é seguido por cada instituição, por cada secretaria no seu estado e repassado também para os municípios. Aí fica o convite aos gestores que implementem esse programa. Não sei como é que está a cobertura aí no estado, vocês estão aí da coordenação de agravos, se os municípios têm aderido, têm reforçado, por exemplo, durante esse mês de janeiro, campanhas estimulando nas escolas, indo na mídia, falando sobre o assunto. O Janeiro Roxo pegou como campanha, assim como o Outubro Rosa e Novembro Azul, enfim. Então, desde 2015 que a gente já vem trabalhando nessa lógica do Janeiro Roxo, no sentido de dar visibilidade realmente à hanseníase, como outras doenças também vem mobilizando, o Novembro Azul, Outubro Rosa, enfim, né? Mas a gente, hanseníase é uma preocupação grande, embora a gente falar que é negligenciada, mas nós, enquanto gestores, precisamos realmente tomar a doença como um problema sério de saúde pública e fazer as intervenções que são necessárias. Logicamente, como a gente vem falando, que é uma doença que também tem uma característica social, logicamente que o setor saúde sozinho não dá conta de resolver problemas sociais, né? Então, tem a sua limitação no que diz respeito à questão mesmo dessas vulnerabilidades. Mas no que diz respeito à saúde, a gente tem avançado mesmo, né? Temos investido em capacitação de profissionais, principalmente da atenção básica. Todos os anos a gente investe isso, até porque os municípios eles mudam muito os profissionais das equipes e a gente precisa estar capacitando. No ano de 2018, mais de 265 municípios registraram pelo menos um caso de hanseníase nesse município, né? Então, nós temos pelo menos 10 municípios que concentram quase 40% dos casos em 10 municípios do estado, que para a gente são prioritários. Então, por exemplo, Salvador, Juazeiro, Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Alagoinhas, Itabuna e Porto Seguro concentram 40% dos casos de hanseníase diagnosticados em 2018. De 2022 casos até ontem os dados, esses municípios têm mais de 40%. Pois é, gente. Então, mais da metade dos municípios, o total de 417, 265 tem a doença. O Brasil é o segundo país em número de casos, só perde para a Índia. É uma doença que está aí e merece todo o nosso cuidado e atenção. Janeiro Roxo é esse mês de combate, de alerta para a hanseníase. A gente quer agradecer a Secretaria de Saúde do Estado, aqui na presença da Maria Aparecida, que esteve com a gente, a Cristiane Castro também, que faz parte aí do Centro de Referência do Programa de Hanseníase, também aqui da Vigilância, e a toda a equipe que trabalha com muito carinho para alertar e cuidar da nossa população. Obrigada pela presença. Obrigada, só queria agradecer. Dizer também que é uma preocupação, Patrícia, além dos municípios, a gente chama atenção para quem notifica casos, mas a gente também precisa chamar atenção para quem não notifica casos, entendeu? Os municípios que estão silenciosos. Então é preciso que faça essa buscativa que você chamou tanto, né, da gente fazer buscativa na comunidade. Então esses municípios precisam investir nessas ações de buscar. E a gente tem pessoas
do serviço que podem fazer isso muito bem, que são os São os agentes agentes. comunitários. E, pois é, os Eles agentes estão atentos, nas observando, viu o profissional de saúde também, que às vezes chega o paciente com outra demanda, mas observou aquela lesão e encaminha também para o profissional e para a unidade de referência. Pois é, então todos juntos vamos combater a hanseníase para que essa doença não continue crescendo no nosso país e no nosso estado. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente Saúde no Ar, que volta amanhã com a nossa roda de conversa sobre comida de rua, os aspectos da segurança alimentar. Até lá. Obrigada.